Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da BRF para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2025. Esta teleconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia em ri.brf-global.com. A apresentação também está disponível para download. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da BRF e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nesta teleconferência o Sr. Miguel Gularte, CEO, e Fábio Mariano, CFO. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Miguel, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Miguel, pode prosseguir. Bom dia. Gostaria de agradecer a presença de todos em nossa teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2025. Começamos o ano entregando mais um trimestre consistente, com resultados sólidos e avanços contínuos em nossa jornada de eficiência e crescimento. Reportamos lucro de 1,2 bilhão de reais, o dobro do mesmo período do ano passado, e nossa receita líquida chegou a 15,5 bilhões de reais, um aumento de 16% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. O desempenho que abordaremos hoje posiciona a BRF no melhor primeiro trimestre de sua trajetória. O nosso programa BRF+, capturou 305 milhões de reais em eficiência nesse período e segue sendo decisivo para a melhoria contínua em cada uma das frentes de trabalho. A gestão eficiente possibilitou o crescimento a partir da melhora do desempenho, maior ocupação dos ativos atuais, nos permitindo criar bases para crescer de maneira sustentável, sempre com disciplina financeira e foco em geração de valor para os nossos acionistas. Convido agora o nosso CFO, Fábio Mariano, para a apresentação detalhada dos resultados do trimestre e retorno em seguida para os comentários finais da divulgação. Bom dia a todos conectados. Destaco na página inicial os principais indicadores financeiros do primeiro trimestre de 2025, começando pela receita líquida, que atingiu 15,5 bilhões de reais, 16% superior ao mesmo período de 2024. Para o EBITDA, reportamos 2,8 bilhões de reais, melhor resultado de nossa trajetória para um primeiro trimestre, 30% maior que o desempenho do ano anterior, contribuindo para um lucro líquido de 1,2 bilhão no período, dobro do primeiro trimestre de 2024. O desempenho do fluxo de caixa livre foi de aproximadamente 1,3 bilhão de reais, ou 1,8 bilhão se eliminarmos o efeito da aquisição da Doha Poultry na Arábia Saudita em parceria com a PIF. Finalizando o slide com alavancagem, atingimos 0,54 vezes o EBITDA dos últimos 12 meses, a menor alavancagem histórica. Mostramos no próximo slide, página 4, à esquerda, a evolução do lucro bruto com rentabilidade de 26,3% no período. Divulgamos um lucro bruto de mais de 4 bilhões de reais. À direita, notamos também a evolução do EBITDA e margens, evidenciando estabilidade dos resultados operacionais. Apresentaremos agora a performance por mercado, segmento de negócio. Iniciando pelo Brasil, seguimos evoluindo de forma progressiva. Alcançamos 17,1% de margem EBITDA com crescimento de volume, com destaque para as categorias de processados e a contribuição dos cortes in natura nas margens do mercado doméstico. Na próxima página, de número 6, enfatizamos nossa jornada de contínua evolução da execução comercial, com reflexos em maior distribuição numérica e novos pontos de venda atendidos. Observamos também maior aderência aos preços sugeridos e o menor nível histórico de descontos FIFO, reforçando melhor integração do planejamento de produção e de vendas. Os níveis de serviço seguem ainda em ótimos patamares, mesmo com a melhora significativa dos volumes.
Seguimos atentos às necessidades dos nossos consumidores e na categoria de congelados, especialmente em pratos prontos, lançamos novos itens das linhas Meu Menu da Perdigão e Hot Bowls da Sadia. Promovemos ainda novas campanhas e patrocínios, reforçando a visibilidade das marcas e apoiando a preferência dos nossos consumidores. Agora, na página seguinte, apresentamos o mercado internacional. Observamos margens saudáveis do segmento com a contribuição da diversificação geográfica e novas permissões de exportação. A margem EBITDA superou 19% no trimestre. No slide posterior, destacamos no mercado halal o anúncio de construção da nova planta de processados na Arábia Saudita e o crescimento de volume impulsionado pelo Ramadã, com destaque para o ganho de participação de mercado em produtos processados. Na Turquia, seguimos dando foco ao aumento da contribuição das vendas de produtos processados, que representa ao redor de 25% de participação, ajudando a mitigar os efeitos da maior oferta local de frango in natura. Mantivemos a liderança de market share com as marcas Sadia e Banvit em seus respectivos mercados. À direita apresenta os destaques dos segmentos de exportações diretas. Ampliamos as alternativas de negócios com 12 novas habilitações em 2025. Contribuindo para a maximização de preços. Já são 187 novas permissões de exportação desde 2022. Concluímos recentemente a aquisição da fábrica de processados na China, reforçando a estratégia de valor agregado e presença local. Destacamos também o avanço em processados no Chile e extensão de portfólio com o lançamento do hambúrguer Sadia, que marca a estreia na categoria de bovinos. Finalizo a apresentação dos segmentos de negócio no próximo slide com o desempenho de ingredientes e PET. O segmento reportou 76 milhões em EBITDA. Em PET, aprimoramos os processos com a implementação do SAP, fortalecendo os controles e equipes de gestão, o que nos permitiu melhorar o mapeamento das alavancas do BRF+ PET. Em ingredientes, seguimos diversificando produtos e mercados. Na sequência, compartilho os avanços do nosso programa de eficiência e agora também de crescimento, apresentados em base 100. Se pode notar à esquerda as evoluções anuais dos indicadores de conversão alimentar e rendimento de aves e suínos com capturas relevantes. À direita, introduzimos os ganhos de ocupação fabril e volumes vendidos. Crescemos de maneira significativa os volumes desde 2022. Na página 12, consolidamos os seguintes destaques em sustentabilidade. Participação consecutiva nas carteiras do ISE e Índice de Carbono Eficiente, excelente colocação no ranking da FAIRR entre os produtores de frangos e suínos e também em rankings globais de bem-estar animal. Publicamos o relatório integrado de 2024, incorporando novos avanços sobre os aspectos econômicos, sociais e ambientais. E, por fim, comemoramos 13 anos do Instituto BRF com mobilização de mais de 40 mil voluntários em ações sociais realizadas em 70 cidades. Apresentamos agora na página 14 as informações relacionadas à estrutura de capital da companhia. No quadro à esquerda, observamos a evolução da dívida líquida e alavancagem. À direita, visualizamos o perfil de endividamento que segue diversificado e alongado, sem concentração de amortizações no curto prazo, e uma posição de liquidez bastante confortável. No próximo slide, demonstramos o fluxo de caixa livre. O gráfico nos evidencia uma geração de caixa operacional no trimestre de 3,6 bilhões de reais, um fluxo de investimentos de 1,5 bilhão, incluindo a aquisição da Doha, e um fluxo financeiro de meio bilhão, resultando, portanto, em geração de caixa livre de 1,3 bilhão de reais. No slide 16, podemos analisar a evolução da dívida líquida no período. Reportamos o endividamento líquido de 6 bilhões de reais após a remuneração do capital próprio, versus 8,3 bilhões no quarto trimestre de 2024. A redução dos empréstimos seguirá contribuindo para a redução dos encargos de juros em 2025. Agradeço a audiência e passo então a palavra ao nosso CEO Miguel Gularte para suas considerações finais. Obrigado, Fábio. Para finalizar a nossa apresentação de resultados, gostaria de destacar que apresentamos um EBITDA recorde para o primeiro trimestre, alcançando 2,8 bilhões de reais. Os investimentos em crescimento sustentável e a disciplina financeira nos permitiram registrar a menor alavancagem da história da BRF,
atingindo 0,54 vezes. O nosso programa BRF+, segue em evolução e mantendo os principais indicadores da companhia em patamares saudáveis. Nesse trimestre, destaque para o rendimento, conversão alimentar e nível de serviços no Brasil. Ressalto também o avanço da nossa execução comercial, determinante para fortalecer a presença dos nossos produtos em maior número de pontos de vendas no Brasil. Além disso, registramos o maior crescimento histórico dos volumes vendidos para o período, com destaque para produtos processados e a contribuição da categoria in natura para nossas margens. O desempenho no mercado internacional foi também amparado pela continuidade da estratégia de diversificação de mercados e expansão global, que motivaram rentabilidade saudável e crescimento de volume. Conquistamos nesse trimestre 12 novas habilitações, somando agora 187 desde 2022. Nossas marcas seguem líderes de mercado no Oriente Médio, com Sadia nos países do GCC e com Banvit na Turquia. Além disso, nossa operação no Cone Sul permanece em evolução contínua, com fortalecimento de nossa atuação no Chile por meio da estreia de Sadia na categoria hambúrgueres. Nossos planos de crescimento e presença global já estão se consolidando nos primeiros meses de 2025. Concluímos a aquisição da fábrica de processados em Henan, na China, e a aquisição de 26% da Doha Poultry Company, na Arábia Saudita. Anunciamos ainda o início da construção de uma nova fábrica de processados em Jeddah, também na Arábia Saudita, impulsionando nossa presença na região com focos em produtos de maior valor agregado. É importante destacar que esses números não seriam possíveis sem as nossas pessoas. Por isso, ressalto aqui os avanços no engajamento dos times, sinalizado na pesquisa que realizamos globalmente no primeiro trimestre, atingindo um índice de 89% de satisfação dos colaboradores, aumento de 4 pontos percentuais em relação a 2024, nos mantendo acima da média das empresas de alta performance, refletindo o comprometimento da BRF com as melhores práticas de gestão, motivo de orgulho para todos nós. Todos esses fatores nos mantêm confiantes na BRF e em sua jornada de crescimento. Liderado pelo nosso chairman e controlador Marcos Molina, que há mais de 3 anos conduz a transformação da companhia com uma estratégia focada em eficiência operacional, inovação e presença global. Aproveito para agradecer também aos nossos acionistas e ao Conselho de Administração pelo suporte ao longo do caminho que estamos trilhando. Nosso muito obrigado aos clientes, produtores integrados, fornecedores e comunidade onde estamos presentes pela sólida parceria. Finalizo agradecendo aos mais de 100 mil colaboradores da BRF pelo trimestre brilhante que conseguimos entregar. Juntos, continuaremos focados na construção de uma empresa de destaque no mercado e que temos muito orgulho de fazer parte. Muito obrigado a todos. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode deixar a fila clicando novamente sobre o mesmo botão. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Henrique Brustolin, do Bradesco BBI. Por favor, Sr. Brustolin, seu microfone já está liberado. Bom dia, Miguel, Fábio. Obrigado por pegar minhas perguntas. 2 pontos que eu queria explorar com vocês. Um deles, né, já falamos um pouco agora antes no call, junto com o Marfrig da incorporação, mas sobre o tema da gripe aviária. A gente vê agora, né, notícias saindo a cada momento, saiu o comunicado, né, notícia pelo menos da China fechando o mercado por 60 dias. O que eu queria ouvir de vocês é que a gente viu, né, ao longo dos últimos anos o Brasil já implementando vários dos protocolos de regionalização em acordos bilaterais, eu acho que específicos. Alguns casos, inclusive, né, de gripe aviária, não em granja comercial, mas que também já tiveram efeito e foram negociados. O que eu queria ouvir um pouco era quais são os pontos que vocês veem mais de atenção, né? Então, quando a gente pensa talvez nos grandes mercados, assim, o que talvez já tenha de acordo, né, de regionalização que dê para ter algum conforto maior que isso deve acontecer, o que fica um pouco mais na dúvida e a depender do mercado importador para a gente tentar mapear um pouco esse cenário. Esse é o primeiro ponto, tá? E o segundo, eu queria ouvir um pouco de vocês de crescimento, né? Também no contexto da incorporação, né? Cita-se de forma muito clara, a BRF parece um veículo de crescimento.
os movimentos de vocês ao longo dos últimos meses, né, deixam isso muito claro. Eu queria ouvir o que mais vocês têm visto de oportunidade, para onde vocês estão um pouco mirando e quão confortáveis vocês estão em continuar avançando, né, no ritmo de crescimento não só orgânico, mas também inorgânico, como tem acontecido. São esses os 2 pontos. Muito obrigado. Henrique, o Ministério da Agricultura, com a Portaria 795, ele criou a comunicação de uma regionalização zoossanitária no município de Montenegro, pela detecção desse foco de gripe aviária. No primeiro momento, o Ministério regionaliza através da comunicação, ele faz a comunicação à Organização Mundial de Saúde Animal, a ONSA, e essa comunicação leva, como primeira medida, um fechamento preventivo de alguns mercados, como é o caso da China, que você cita, e à medida que os documentos avançam no trâmite entre os países e a informação flui, você volta para o processo de regionalização. Recordo a você que, no caso da Newcastle, a China fez a mesma coisa, fechou o Brasil, ato posterior, a China deixou circunscrito ao Rio Grande do Sul. A diferença de agora para o período que nós tivemos a Newcastle o ano passado é que a regionalização, a partir da doença de Newcastle, já ficou prevista em vários países. Você tem Arábia Saudita, Argélia, Argentina, Armênia, Bielorrússia, Bósnia, Cazaquistão, Chile, Cuba, Egito, El Salvador, Filipinas, Geórgia, Hong Kong, Índia, Japão, Jordânia, Lesoto, Macedônia, Ilhas Maurício, Namíbia e vários outros países, Tailândia, Ucrânia. Todos esses países já estão com a regionalização prevista num primeiro momento. Então, nós vamos ver agora, à medida que o tempo avance, que as informações fluam, nós vamos ter duas situações. Alguns países que já estava prevista a regionalização, aplicando a regra de regionalização, é circunscrita do raio de 10 quilômetros, e nós vamos ver outros países trabalhando com aspecto de Estado. Isso vai ficar mais claro agora, a partir dos próximos dias. E tem alguns países que vão fechar o Brasil no primeiro momento, para, no segundo momento, estudar o Estado como um foco, ou a mesma região, ou condado, ou município. Isso aí tudo vai avançar. O que a gente tem de experiência, né, é que no ano passado foi muito rápido o processo de circunscrever o raio e determinar o foco numa região, e o mercado fluiu normalmente. Nós aqui na BRF, nós temos trabalhado muito nos últimos anos, né, no sentido de ter planos de contingência. Então, nós temos plano de contingência que prevê o mercado alternativo, nós temos 187 novas habilitações nos últimos 3 anos, as quais nós vamos transitar com produtos, e nós também temos, sempre estamos cuidando disso, assim, muito de perto, de manter estoques estratégicos em regiões onde nós temos distribuição. Isso aí permite 2 tipos de situação. Primeiro, você não desabastecer o seu cliente. E, num segundo momento, você até consegue precificar melhor o seu produto e mitigar um pouco o custo que possa advir de algum fechamento temporário. Estamos trabalhando nisso, é muito prematuro te dizer, porque nós estamos muito confiantes que o país tem uma segurança, uma biossegurança muito forte, tem um conceito e uma credibilidade muito grande, e a gente deveria transitar por essa situação, a gente espera, de uma forma muito rápida, muito ágil. Precisar exatamente quanto vai ser esse tempo e de que forma vai ser difícil, mas eu tô confiante que nós vamos fazer tudo certo e rapidamente esses mercados que fecharem para o país ou para a região vão ser retomados. Passo para o Fábio fazer a segunda parte da resposta. Bom dia, Henrique. Você perguntou sobre o crescimento, né? E antes de olhar para frente, eu só vou resgatar um pouco aí do histórico. A gente está reportando um crescimento de receita no trimestre equivalente a 16%, né, na comparação anual. E quando a gente olha o Brasil, o crescimento é ainda maior, né, 20%. E dessa vez está bastante direcionado aí por volumes, né? Isso é importante porque já mostra que era algo que a gente vinha divulgando, a nossa intenção de ocupar melhor os nossos ativos industriais, né? E a gente já enxerga em muitas linhas de produção, principalmente as linhas associadas aí a produtos industrializados, que já há uma demanda aí prevista
e que a gente teria que investir, né, para ser capaz de atender. Então, a gente já tem investimentos projetados, a maioria até já aprovados, que já iniciaram a execução, que quando atingirem a maturidade, ou seja, as instalações finalizadas, né, e aí gradualmente os volumes fluindo, né, para o resultado da companhia, a gente pode sim, na maturidade, atingir um crescimento adicional aí entre 3% e 5%. Então, esse é o mote da companhia, é o que a gente vem chamando aí do novo capítulo. A gente está direcionado aí para esse crescimento, que precisa estar orientado também ao crescimento de volumes, né? Não só aí na equação de precificação dos produtos. E sob a ótica inorgânica, a gente já vem, né, divulgando todas essas transações, né, que fazem sentido também estratégico com esse potencial aí de adicionar cada vez mais valor agregado no nosso portfólio. Então, a combinação de negócios também é mais uma ancoragem aí para esse processo acontecer da forma que a gente imagina que possa acontecer. Tá ótimo, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Leonardo Alencar, da XP. Por favor, senhor Alencar, seu microfone já está liberado. Bom dia, Miguel. Bom dia, Fábio. Primeiro, parabéns pelo resultado. Sei que a gente tem muitas coisas sendo discutidas, mas o resultado de vocês veio acima do esperado. Eu até queria talvez focar mais nisso. Entendo essa questão da gripe aviária, tem muito recente, e vamos ver os próximos passos, né? Mas acho que tende a ser menor do que o mercado acaba precificando de primeira. E fusão acho que já foi muito discutido no outro call. Eu queria talvez, dado que a gente está aí já no segundo, praticamente na metade aí do segundo trimestre, e a gente teve um primeiro trimestre atípico, vamos dizer, né, que pensando que sazonalidade de consumo no Brasil costuma pressionar muito margens no Brasil, ainda que vocês tenham uma questão também de mix mudando bastante de um trimestre para um outro, o preço sequencial for estável, né? Pior, até pensando em mix, poderia ter uma queda mais substancial. Então, se pudesse comentar um pouco, primeiro, dessa leitura de demanda doméstica, como é que tem sido a leitura, como é que tem sido até talvez a surpresa nesse sentido, dado que produção segue aumentando, concorrência com outras proteínas também permanece, e ainda assim, uma leitura muito saudável de demanda doméstica. Acho que se pudesse, pelo menos, comentar um pouquinho mais de detalhes isso e como é que vocês leem para o segundo trimestre, a continuidade desse cenário. E na parte de exportações, talvez vocês pudessem voltar um pouco mais num tema que tinha sido muito discutido até antes da gripe aviária, que é a questão das tarifas, né? Então, o mercado lá fora realmente reagiu ao custo maior dos Estados Unidos, os Estados Unidos exportando menos para alguns países, alguns cortes com preços mais altos, China, preços também subindo. Então, se pudesse passar pelo menos um panorama aí desses principais mercados e o que isso eventualmente pode abrir de mais oportunidades para o segundo trimestre, porque acho que deve ter pego pouco no primeiro trimestre. Então, se pudesse entrar nesses detalhes também, eu agradeço bastante. Léo, nós vimos no quarto trimestre e repetiu isso no primeiro TRI de 2025, nós vimos uma demanda e uma oferta extremamente equilibradas, né? E o mercado com possibilidades de seguir demandando e aceitando o reposicionamento de preços, né? Nós tivemos um aumento de preços já na primeira semana de janeiro de 2025, e isso fluiu muito bem, tanto que com esses preços reajustados, adaptados aos nossos custos, nós pudemos experimentar um aumento de volume. Estava dentro das nossas previsões. Outro aspecto importante, quando a gente analisa a BRF, a gente vê a BRF fazendo todo o dever de casa. Ela pôs melhor seus ativos, aumentou a produtividade das fábricas, melhorou seu serviço comercial, né? seu processo logístico. E tudo isso permite que, frente a uma demanda mais aquecida, a empresa possa fazer uso dessa performance para crescer e para atender os nossos clientes. O que a gente está vendo agora, transcorrido já, nós estamos hoje na metade do segundo mês do trimestre, né? A gente vê essa dinâmica de demanda e de preços, ela
continua perfeitamente equilibrada, a demanda segue ativa, a capacidade de precificar também está presente, né? Estamos vendo que essa dinâmica de preços, no que vai até agora do trimestre, ela se mantém muito parecida com o que foi o primeiro TRI, né? Nós seguimos trabalhando para aumentar nossa eficiência, aumentar nossa penetração e capilaridade e ativação de clientes. Então, a gente vê um trimestre que, do ponto de vista de demanda comercial, no diz respeito ao mercado interno, se encontra muito parecido com o que foi o primeiro TRI. Quando a gente vai para a exportação, nós podemos observar que aquele preço mais deprimido em alguns mercados que nós experimentamos sobre os segundos meses do primeiro trimestre começa a ser revertido, já algumas geografias começam a precificar melhor os produtos importados. Falando sobre o aspecto das tarifas, se você analisar o histórico de preços, né, e de volume dos mercados, você vê claramente que não houve ainda, até o momento, um impacto muito grande sobre tarifas no que diz respeito à demanda e preços. Se você olhar o volume da China, ele está muito estável do que foi nos meses anteriores. Você pegar a China mês a mês, a importação, ela vem muito, muito estável, não tem um aumento de volume ou uma diminuição de volume e também não tem variação de preço. Ou seja, eu acho que nós estamos vivendo uma estabilidade, não vejo isso variando muito. Quando você olhar a proteína bovina, até a China, quando veio o aspecto das tarifas, a China demandou com preço maior. Isso voltou a um patamar de estabilidade e hoje nós temos uma estabilidade muito grande. Nós vemos esse cenário sem alteração, pelo menos no curto prazo. Não, tá bem claro, Miguel. Eu agradeço bastante pelos detalhes todos. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Guilherme Palhares, do Santander. Por favor, senhor Palhares, seu microfone já está liberado. Bom dia, Miguel. Bom dia, Fábio. Tudo bem? Duas perguntas rápidas do nosso lado. Queria aproveitar a pergunta anterior sobre exportação. Aproveitar que a gente teve todas as questões dos deals de Arábia Saudita. Eu gostaria de ouvir um pouquinho da perspectiva de vocês com essa aquisição e agora começando a operação por lá. É um mercado que, obviamente, está nessa questão toda de consolidação, né, do plano Visão 2030. Então, gostaria de ouvir um pouquinho de vocês a perspectiva para esse sentido. E outro ponto, Miguel, você falou, né, sobre toda a questão de aumento de eficiência. A gente vem falando disso já tem mais de 2 anos, né? Eu queria entender hoje, se vocês pudessem compartilhar com a gente, dada essa necessidade agora de fazer um pouco mais de investimento, onde a gente está em termos de utilização de capacidade, seja do lado de aviário, seja do lado de processamento, e se a oportunidade realmente maior aqui está em transformação mais do que aumento de volume de plantel por si só. Obrigado. Guilherme, respondendo à primeira parte da tua pergunta, né, nós vemos os investimentos que nós fizemos, eles estarem perfeitamente alinhados com o que é a demanda e as oportunidades de mercado, né? Se você olhar o informativo do CSEX referente ao primeiro trimestre de 2025, né, você vê o MENA performando uma exportação, inclusive superior à própria Ásia, né, com 151 mil toneladas média mês, né? Contra 136.900 da Ásia, né? Então, nós temos o MENA funcionando muito bem do ponto de vista de demanda. Nós inauguramos ontem a nossa fábrica de Henan, na China, né? Uma fábrica extremamente moderna, com capacidade de produção bastante elevada, mais de 30 mil toneladas, né? Isso vai permitir que a gente aproveite como local as oportunidades comerciais que vão surgir. Isso nos deixa perfeitamente muito animados. Nós já temos um processo, um acordo para suprir grandes cadeias de fast food locais. Isso aí vai funcionar dando uma ancoragem produtiva e rentável para essa fábrica já no mediano e no curto prazo. Por outro lado, nós vamos
inaugurar no ano que vem a fábrica de Jeddah. Essa fábrica é uma fábrica extremamente moderna, que vai funcionar como um hub produtivo para a região e permitir que a BRF aproveite, capilarize e mais capilarize, capitalize o que é a marca Sadia, que é extremamente conceituada e distinguida em toda a região. Nós seguimos fazendo, eu entendo, excelentes escolhas, né? Essas escolhas têm permitido nós tomar essas oportunidades. No primeiro momento, nós tivemos um foco muito grande em um crescimento orgânico, um capex de aproveitamento daqueles gargalos que nós tínhamos em produção. Isso está começando a ficar para trás. A empresa ainda tem capacidade de crescer organicamente, mas nós temos já no pipeline investimentos extremamente estratégicos que vão permitir que essa trilha de crescimento seja constante, a empresa siga performando e a gente aproveitando oportunidades. E aí eu recordo que eu falei na resposta anterior, quando você tem 187 novas habilitações, todo esse esforço produtivo e fabril, ele se transforma em oportunidade comercial que você captura. Mais ainda quando essa oportunidade também está ancorada numa performance muito sólida no mercado local. Nossa liderança com marcas fortes no Brasil nos permite ter uma base muito concreta para projetar um crescimento muito bom para a empresa. Oi, Guilherme, eu vou complementar um pouco da segunda parte da pergunta. Você mencionou eficiência, né? E a gente reportou nesse trimestre mais de 300 milhões, né, de capturas adicionais. E você está correto, né? A gente já vem falando desse assunto de eficiência há alguns anos. E o que eu tenho para te dizer é que a gente ainda na companhia não está satisfeito, né, com os resultados. Na verdade, a gente está satisfeito com o que foi obtido até então, mas a gente ainda enxerga oportunidades, né, melhor dizendo. Então, a gente ainda vê em algumas unidades espaço, né, para que a gente consiga evoluir ainda mais nos indicadores de campo, nos indicadores de indústria, em rendimento. A própria relação comercial, a gente enxerga espaço na execução, e isso também vale também para os níveis de serviço logístico. Então, isso vai continuar sendo uma jornada, né, a ser trilhada de melhoria contínua. A gente também já falou aqui no call da expansão de volumes, né, que isso tem nos permitido acelerar a redução de ociosidade do parque fabril, e a gente já está investindo em capacidade, mas é importante te retratar que a gente tem capacidade ainda para crescer sem grandes investimentos. Mas a gente precisa pensar no médio e no longo prazo, e para isso a gente tem um plano orientado aí para 3 para 4 anos. E a gente já vê em algumas linhas que a demanda vai superar a nossa capacidade, né, de atendimento. Então, é por isso que eu falo aí dos investimentos, alguns já aprovados, em execução, e que a partir daí, além dos planos de crescimento que a gente já tem na companhia, isso vai adicionar aí capacidades adicionais entre 3% e 5%, né, quando esses projetos atingirem maturidade. Então, mote de crescimento, e não quer dizer que a gente não vai seguir orientado, focado e alocando recursos até desproporcionais na jornada de crescimento. Na jornada de eficiência. Isso segue também como um dos pilares da estratégia da companhia. Perfeito, Fábio. Só se puder um esclarecimento. O 3 a 5% você comenta, isso a gente está falando de aumento de plantel ou isso necessariamente, ou isso é só volume, né? Porque você poderia ter uma melhora ali de mortalidade, outras questões envolvidas. Eu estou falando de produto acabado, que já é uma consequência, né, do plantel no campo, da sua capacidade de abate e posterior industrialização, né? Perfeito. Obrigado, Fábio. Obrigado, Miguel. Obrigado. A sessão de perguntas e respostas e a teleconferência da BRF está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.